tema do nosso painel é segurança jurídica como fator de impacto em novos investimentos. Quando se fala nesse tema no Brasil, é inevitável que pensemos na insegurança jurídica, né? Todas as falas que me antecederam deixaram isso muito claro, e talvez o exemplo mais sintomático tenha sido aquele trazido pelo ministro Vital do Rego, mais de 7 milhões de novas regras jurídicas nos últimos anos, aquilo que já foi chamado, ministro, de orgia legiferante brasileira, uma verdadeira tara do legislador brasileiro e das esferas da administração pública brasileira por criarem novas normas jurídicas, portarias, instruções normativas, que confundem muitas vezes os investidores, que geram custo advocatício para todas as empresas e que acabam por afastar investimentos. Mas a mensagem que eu queria transmitir a vocês aqui é outra. Eu queria mostrar, do meu lugar de professor de Direito, onde me parece que o país, o Estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro têm avançado em prol da segurança jurídica nos investimentos. São exemplos ainda pontuais, mas que podem nos trazer alguma esperança. Como o tempo é curto e, nesse momento, a fome que mais nos assola já não é a fome por conhecimento, eu vou me limitar a 3 exemplos muito pontuais. O primeiro deles foi a promulgação da Lei Complementar 182 de 2021, que instituiu o chamado Marco Legal das Startups. Uma das principais providências dessa lei está no artigo 2º, um artigo bem curtinho, mas que define o investidor anjo e qualifica o investidor anjo como aquele que não é considerado sócio, não responde por qualquer obrigação da empresa e é remunerado por seus aportes. Esse curto artigo de lei trouxe um imenso avanço em termos de segurança jurídica para investimentos em startups, especialmente em um país onde a desconsideração da personalidade jurídica é tratada quase que como uma regra, ao invés de ser uma exceção, como acontece na maior parte do mundo. O efeito econômico do marco legal das startups já foi sentido no Brasil. De acordo com pesquisa de 2022, há investidores anjo em 39% do número total de startups brasileiras, número que chega a 13.500 empresas. Desse total, 19 empresas são consideradas unicórnios, nome que é reservado nesse mercado, as startups avaliadas em mais de US$1 bilhão. O Brasil é o 10º país com mais unicórnios do mundo. Informação, Gabriel, que impressionou muito a minha filha, de quase 3 anos. Mas o fato é que, em 2021, o ano em que o marco legal entrou em vigor, um número recorde de startups passou a ser considerada um unicórnio no Brasil. Então, são efeitos econômicos interessantes de uma mudança legislativa bem pensada e que trouxe mais segurança para o investidor brasileiro. Um segundo exemplo, muito bem-vindo também, foi a promulgação da Lei 14.193, a chamada Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, as famosas SAF. A aprovação da lei gerou uma substancial movimentação financeira no mercado de clubes de futebol nos últimos 2 anos, por meio da celebração de acordos cujo valor gravita entre 50 e 700 milhões de reais. Só a cidade do Rio de Janeiro, o João Dória conta com 2 exemplos de SAF, o Vasco da Gama e o Botafogo. No caso do Botafogo, um exemplo quase miraculoso, Paulo Marinho, porque o Botafogo agora é líder do campeonato, imbatível, já venceu 3 potências paulistas, acho que só não venceu o Santos, porque ainda não jogou com o Santos, mas chegará lá, segundo o Gabriel, chegará lá. Então, brincadeiras à parte, meus amigos, o fato é que essa lei trouxe um ambiente muito favorável ao investimento, produziu uma transformação de mentalidade de gestão no esporte brasileiro e vem seguindo uma tendência que é uma tendência de empresarialização que já acontece em países como Inglaterra, Itália. Essa lei criou uma outra inovação interessante dessa lei, foi o chamado regime centralizado de execuções, um mecanismo de quitação de passivos que impede as súbitas e repentinas penhoras, que dificultavam muito a previsibilidade do gerenciamento dos clubes de futebol. Muita gente achava que tudo isso ia virar um grande escudo para que os clubes aumentassem as suas dívidas e não pagassem as suas dívidas, e eu trago aqui um gráfico, também uma pesquisa aqui do final do ano passado, que mostra que o endividamento dos clubes de futebol brasileiros
que ingressaram no modelo de SAF diminuiu, vem diminuindo consistentemente, de modo que essa é também uma excelente notícia. Meu terceiro e último exemplo de avanço no campo da segurança jurídica vem dos esforços da administração pública e dos tribunais de justiça de todo o país na digitalização dos processos administrativos e dos processos judiciais. Essa digitalização, além de exprimir uma ampliação do acesso à justiça e à informação, passa a trazer a possibilidade de aplicação de ferramentas de tecnologia no acervo dos tribunais e no acervo de processos administrativos da administração pública, que permitem um maior conhecimento do que acontece nos processos, dos dados sobre esses processos e, consequentemente, uma maior previsibilidade da gestão e da uniformização, da transparência e da coerência na condução das decisões adotadas, quer pelo Poder Executivo, quer pelo Poder Judiciário. Em 2021, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 420, que é... Resolução 420, que previu que, até 2025, todos os processos judiciais do Brasil precisam estar digitalizados. O Rio de Janeiro está na frente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já concluiu, no início desse ano de 2023, a digitalização de todos os seus processos judiciais, uma vitória, tanto, do nosso tribunal, que tanto beneficia não apenas os magistrados, mas também, naturalmente, os advogados e os seus clientes. Enfim, meus amigos, meu prazo está chegando ao fim, advogados cumprem prazos. Esses eram os pontos que eu gostaria de destacar. São notícias pontuais, mais alvissareiras em prol da segurança jurídica para os investimentos no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, e tenho certeza que nos levarão um pouco mais esperançosos para o já tão aguardado almoço. Muito obrigado a todos.